Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Palavra do Salmo 139, versículo 5. Com esta palavra nós acolhemos a todos neste dia que nós nos reunimos para rendermos culto ao nosso Deus no último dia do ano de 2020. Esta palavra diz que tu me cercas por trás e por frente, põe a tua mão sobre mim. Imaginem vocês um pernilongo em cima, dentro do quarto de vocês com o quarto todo fechado, cercando ele por todos os lados, até que põe a mão em cima. Mas não é esse tipo de cercania que Deus faz. Não é para nos eliminar. Deus não nos cerca para nos matar. Deus nos cerca para nos salvar. Deus nos cerca por todos os lados. E é assim, com essa palavra, que Ele nos acolhe neste dia, dizendo: eu quero estar com vocês. Vocês estão na minha cercania. Assim, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para esse culto, e que nós podemos terminar esse ano louvando ao nosso Deus, também pelos 65 anos de vida matrimonial do casal Gerard e Úrsula, que aqui estão. Convido a comunidade a cantar o hino 41. E convido a comunidade também a tomar assento. Linda estrela, meu Jesus, em Belém aparecida, rendo a ti divina luz, esta minha pobre vida, ó, recebe com favor
pecador. Venha, aceita minha fé, é meu ouro mais precioso. Tenho-a só pela mercê do meu Deus fiel, bondoso. Fortalece, ó meu Jesus, minha fé em dor e cruz. Como incenso a oração, Senhor, benignamente, sempre quando o coração clama-te humildemente, minha prece, por favor, queiras aceitar, Senhor. Toma mirra, ó meu Senhor, do meu arrependimento. Sinto do pecado a dor, mas teu nome dá-me alento, e feliz eu cantarei. Cristo aceita o que ofertei. Convido aqueles que podem a colocar-se em pé. Nós nos reunimos em nome e na presença de Deus. Também as pessoas aí em sua casa que nos acompanham, fique conosco. Acompanhe a mensagem de hoje, que também você será edificado junto conosco, neste modo que Deus quer nos alcançar nesta noite, neste dia que terminamos este ano. A palavra de Efésios diz: graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Que esta paz possa estar aqui entre nós, neste momento que nos reunimos em culto. Convido a comunidade a cantar, assim mesmo como estamos, do hino 314, de bons poderes, fiel em paz, cercado. Que possamos nos sentir cercados também ao cantar este hino. De bons poderes sinto-me cercado, bem protegido e bem consolado. Assim desejo eu passar os dias e ter convosco um ano de alegrias. Por bons poderes muito bem guardados, confiantes esperamos o que há de vir. Deus é conosco sempre, noite e dia. Assim é certa hoje sua alegria. Ainda o antigo nos tortura, o peso de maus dias da amargura. Senhor das nossas almas acuadas, a salvação a qual são preparadas. Por bons poderes muito bem guardados, confiantes esperamos
que há de vir. Deus é conosco sempre, noite e dia. Assim é certa hoje sua alegria. O profeta Isaías nos lembra: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Assim confessemos nossos pecados e nossas iniquidades perante Deus. Senhor, nos distanciamos de tua voz e nos perdemos caindo em perigo. A nossa cegueira nos impede de enxergar claramente a tua presença e a tua proteção. Isolamo-nos, achando que podemos existir e estar seguros sem os teus cuidados. Seguimos a falsos protetores e nos agarramos a enganadores. Por isso pedimos: tem misericórdia de nós e perdoa-nos, Senhor. Cantemos: perdão, Senhor, perdão. Oh, Senhor, perdão, perdão, Senhor, perdão. Aos que confessam os seus pecados com sinceridade de coração e confiam nas promessas de Deus, a palavra assim diz, segundo o profeta Isaías: e virá um Redentor a Sião, e aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor. Isaías 59, 20 e 21. Alegremo-nos pelo perdão dos pecados, trazido por Jesus Cristo, o nosso Redentor. O prometido veio, e agora podemos nos alegrar neste perdão, cantando glória a Deus nas maiores alturas. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, paz entre nós, paz entre nós. Oremos. Deus, nosso Pai, te agradecemos pela tua palavra. Pedimos para que o Espírito Santo nos ilumine, nos ajude a compreendê-la e a vivê-la. Nessa hora que aqui nos encontramos, faça com que reconheçamos a tua voz e deixemos-nos conduzir por ela, para que experimentemos a vida em abundância. Em nome de Jesus Cristo, o bom pastor, é que pedimos. Amém. Convido a comunidade a tomar assento, e assim cantemos o hino 206, Quão bondoso amigo é Cristo, preparando-nos para ouvir a voz do bom pastor. Quão bondoso amigo é Cristo, revelou no seu amor e nos manda que tendemos a seus pés a nossa dor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. É porque não confiamos tudo a Ele em oração. Andas triste e carregado de
pesares e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal-estor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e por seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, isso prova nos mostrou, quando para ver remido o culpado se encarnou, derramou precioso sangue para as manchas nos lavar. Gozo em vida e no futuro já podemos alcançar. Graça e paz. Último dia. Como foi 2020? Bom? Ruim? É inevitável que a gente se pergunte como foi o ano quando a gente chega no dia 31. Para alguns talvez foi bom, para outros não tão bom. Uns tiveram tristezas, outros tiveram alegrias. Em muitos aspectos do nosso ano, 2020, mesmo com a pandemia, em muitas situações foi igual aos demais anos. Tivemos tragédias, violências, catástrofes, sofrimentos e a vida como ela é. Mas algo surpreendeu este ano, que para nós cristãos requer a nossa reflexão, que não pode passar em branco. Muitas das coisas que nós vimos acontecer já aconteceram em outros momentos. Mas este ano nós tivemos algo que nos deve manter de antenas ligadas. Nós não podemos terminar o ano sem falar disto. É o fato de que foi determinado o fechamento das igrejas. O Estado não mais considerou a igreja um serviço essencial para a vida humana. Não que as igrejas não pudessem fechar. A nossa igreja, inclusive, cancelou todas as atividades antes mesmo de sair o decreto do governo do Estado. Mas é a interferência do Estado na vida da igreja. Isso é muito sério. E mais ainda, quando a gente constata que em alguns lugares houve inclusive perseguição de religiosos por estarem com a igreja aberta. A igreja, sim, deve ser responsabilizada perante as leis do Estado. Mas o Estado proibir a igreja de se reunir, isto vai além daquilo que nós temos estabelecido como respeito mútuo entre igreja e Estado. Que o Estado diga que só pode reunir 5 pessoas, perfeito, que seja assim. Mas proibir é uma interferência.
Por isso, este ano nós não podemos terminar sem chamar a atenção disto. Nosso querido governador, que eu votei nele, se ele for candidato, fique sabendo, eu não voto mais nele exatamente por isso. Porque nós temos que zelar a fé, o serviço da fé, como algo essencial. Para aqueles que não creem, não faz diferença. Mas para o cristão, o serviço da fé é essencial. Por isso, neste último dia do ano, é bom que a gente avalie o fim do ano à luz da voz do bom pastor Jesus Cristo. A pregação de hoje é do Evangelho de João. O texto vai ser aqui projetado, quem quer em casa acompanhar, João capítulo 10. No João capítulo 10, Jesus fez a cura de um cego e isso gerou uma discussão entre os fariseus, se perguntando se é possível curar um cego de nascença. E João 10 é quase que uma resposta, mostrando que para Deus isto é possível, e Ele é o que pode curar verdadeiramente um cego de nascença. E aí Jesus não foi completamente entendido pelos fariseus, e ele então faz no capítulo 10, versículo 1 a 5, uma comparação, onde ele se apresenta como a porta das ovelhas de Deus. Ninguém chega nas ovelhas sem Jesus, porque ele é a porta. E ninguém se junta às ovelhas sem que Jesus permite que este entre para o seu rebanho. E João faz esta comparação de Jesus como sendo a porta para mostrar a diferença entre o bom pastor e os salteadores, os assaltantes, aqueles que querem se aproveitar das ovelhas de Jesus Cristo. Os pastores cuidam do rebanho durante o dia, em Israel, e durante a noite eles juntavam todas as ovelhas no mesmo lugar, fechado, com uma única porta, onde tinha um guarda, para assim proteger as suas ovelhas de ladrões e dos lobos. O objetivo de juntar as ovelhas era dar proteção a elas, cuidado a elas, amparo a elas, para que elas não ficassem à mercê dos falsos pastores e também dos animais perigosos. E João, capítulo 10, 6, continua, e ali Jesus diz ser a porta, e ele como porta das ovelhas. Ele é aquele que defende as ovelhas. O pastor que ficava na porta das ovelhas tinha essa finalidade de defender e não deixar ninguém entrar. Um pastor de ovelhas que cuida do seu rebanho, Jesus diz, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E aqui já entra um aspecto importantíssimo da nossa fé. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Qualquer um de nós, pela fé, que quer seguir o pastor, ele se coloca em situações de risco, se assim o quiser. E isso ninguém pode impedir, sem estar violando a fé. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas, diz Jesus no versículo 11.
E agora, então, vamos chegar no texto que eu quero ler para vocês, João 10, 14 a 16. Jesus diz ali: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. E continua no 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Jesus se autodenomina como o bom pastor. Nós não criamos ovelhas, por isso é bom a gente entender um pouco mais a imagem do pastor na Palestina. Na Palestina, a sobrevivência do povo dependia em grande parte da criação de cabras e ovelhas. A imagem do pastor guiando suas ovelhas para as pastagens era conhecida de todas as pessoas. Por isso Jesus a usou, assim como todos nós conhecemos e sabemos o que é um motorista de ônibus. Nos dias de hoje, assim era conhecido os pastores na Palestina. Era normal usar a imagem dos pastores para indicar a função de quem governava, de quem liderava as pessoas. Os profetas, se a gente vê em Jeremias, Ezequiel, Zacarias, vamos encontrar muitas vezes sendo citado os pastores ligados ao rei, ao líder, aos profetas. E a imagem dos pastores é usada para criticar os maus reis, os maus líderes, os maus profetas, os maus governantes. Assim, diz Jeremias 2:8, não cuidavam do seu rebanho e não os conduziam às pastagens. Esta crítica dos maus pastores foi crescendo à medida que por culpa dos reis, o povo acabou se tornando escravo. Acabou sendo levado para o cativeiro no exterior. Diante desta situação, diante deste sofrimento, diante dos desmandos dos pastores, dos líderes, que não cuidam do povo, surge a imagem do verdadeiro pastor. O próprio Deus se apresenta como o bom pastor. O Salmo 23, que muitas pessoas conhecem até de cor: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, as pessoas passam a depositar a sua confiança em Deus como o bom pastor, para fazer frente aos maus pastores, aos maus líderes. Os profetas esperam que no futuro Deus venha, Ele mesmo, como pastor para guiar o seu rebanho. Assim diz Isaías 40:11, Ezequiel 34:11. E esperam que desta vez o povo saiba reconhecer o seu pastor. Que o povo saiba ouvir a voz do seu pastor. Diz o Salmo 95:7, Oxalá
ouvisseis hoje a sua voz. Esperam que Deus venha como juiz também, que fará o julgamento entre as ovelhas do rebanho. Como diz Ezequiel 34, surge o desejo e a esperança de que um dia Deus suscite pastores e bons pastores para conduzir o povo de Deus. Este é o contexto do pastor na Bíblia do Antigo Testamento. E aí vem Jesus. Jesus é aquele que vem exatamente realizar a esperança que a Bíblia no Antigo Testamento apresenta como sendo a esperança da vinda do bom pastor. Diferente dos assaltantes que roubam o povo, enganam o povo, Jesus se apresenta também como juiz do povo, que afinal fará o julgamento como o pastor que sabe separar as ovelhas dos cabritos, como diz Mateus 25. Em Jesus se realiza a profecia de Zacarias, que diz que o bom pastor será perseguido pelos maus pastores, incomodados pelas denúncias que ele faz. Vão bater no pastor e as ovelhas se dispersarão, diz Zacarias 13, 7. No fim, em Jesus, tudo se realiza conforme as profecias do Antigo Testamento. Ele não é só, conforme aqui no Evangelho de João que lemos, o bom pastor, mas Jesus também é o Cordeiro de Deus, ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo, ele é a ressurreição, ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida, e como diz o próprio texto que lemos, ele é a vida eterna e nos dá a vida eterna. Aqui, conforme o Evangelho de João que nós lemos, Jesus começa o texto dizendo: eu sou o bom pastor. Cada um precisa agora se posicionar perante este eu sou de Jesus. Ele é o bom pastor, ele é a vida, ele é a verdade, ele é o caminho. E quando Jesus diz que ele está dizendo, tem outros que não são. E agora, você fica comigo ou você fica com os outros? Não tem meio termo. A vinda de Jesus, ela é decisiva para o mundo. Ela é decisiva para cada um de nós. Por isso ele é a luz nas trevas. Ele é a verdade. Porque ele exige de nós um posicionamento, ou a favor, ou contra ele. Ou acolhemos a ele, ou rejeitamos a ele. Jesus Cristo se auto-apresenta aqui como eu sou o bom pastor. Em muitos templos, nós temos a imagem do bom pastor. Aqui na nossa paróquia, nós temos como a paróquia Bom Pastor o símbolo de Jesus como o bom pastor que carrega a ovelha perdida nos ombros. Nossa paróquia tem o nome de Paróquia Bom Pastor Garcia. E a imagem que vocês for ver lá na certidão de batismo, de casamento, de confirmação de vocês, está lá a imagem do pastor com uma ovelha nos ombros. Para nos lembrar exatamente que Jesus é aquele que carrega a ovelha perdida, para dar-lhe o cuidado, a proteção, a vida. Mas também, aqui sobre o altar, nós temos Jesus de braços abertos na cruz. Também é uma imagem do bom pastor. E aqui ele de braços abertos. Poderíamos perguntar a quem ele espera. A quem ele espera? Poderia ser eu, poderia ser você, como aquele pai
da parábola do filho pródigo, que ao ver o filho longe, abre os braços e espera que o filho volte para casa. Jesus aqui, o crucificado, de braços abertos, ele espera por uma resposta de cada um de nós a ele. Mas quando nós falamos do bom pastor, é bom a gente prestar atenção em dois aspectos fundamentais. O primeiro, é imprescindível que a gente ouça a voz do bom pastor. Ninguém vai reconhecer o bom pastor sem ouvir a ele. Pois é através da voz do bom pastor que ele é reconhecido. Jesus quer ser ouvido. Assim como uma ovelha precisa ouvir a voz do seu pastor. Eu disse para vocês antes que as ovelhas ficavam todas num cercado. Um pastor ficava à noite cuidando, no outro dia tinha ali ovelhas de vários pastores. Um deles chegava, batia e chamava as ovelhas pelo nome, e aquelas que eram dele, automaticamente, por ouvirem a sua voz, o seu chamado, elas saíam do curral. E as demais dos outros pastores ficavam lá dentro. Algumas situações, quem foi para Israel sabe que em alguns lugares até hoje é assim. Impressionante. E aí Jesus usa esta imagem. Pelo simples ouvir da voz, sabe a quem seguir. E Jesus quer ser exatamente esta voz a qual nós devemos seguir. Nós devemos ouvir. Como diz o versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me conhecem. E ele diz, inclusive tem ovelhas de outro aprisco. Ou seja, ele chega no outro curral, ele bate, chama, e elas vêm ao seu encontro, e ele vai juntar as diferentes ovelhas, tudo num só rebanho, guiadas por um só pastor, diz o texto. Talvez o nosso problema nos dias de hoje, onde tantas vozes se manifestam, é exatamente ouvir a voz do bom pastor Jesus Cristo. A questão não é se nós estamos ouvindo uma voz, mas a qual voz nós estamos ouvindo. Qual é que está sendo determinante na nossa vida? Qual é que está sendo determinante nas nossas decisões, nos nossos encaminhamentos diários? Será que Jesus e a sua voz participam da nossa vida cotidiana? Esta é a pergunta que esse texto aqui nos coloca. Temos ouvido a voz? Temos reconhecido a voz de Jesus? E mais, temos respondido à voz dele? Isto já começa na nossa vida matrimonial. Hoje temos aqui um casal com 65 anos de caminhada conjunta. Nenhum outro lugar é permitido a gente botar em prática tão assiduamente a voz de Jesus como no nosso casamento, como dentro da nossa família. Porque quando a gente ouve a voz de Jesus, e a gente ouve que ele se sacrifica por nós, no casamento a gente aprende o que é se sacrificar pelo outro. Quando Jesus diz que ele se doa por nós, no casamento a gente vai aprender o que é se doar um para o outro. Quando Jesus diz que ele perdoa os nossos pecados, no casamento a gente vai saber o que é conviver com um pecador. Por isso, aqueles que, como o seu Gert e a Úrsula, 65 anos, compartilham a vida matrimonial, ouvindo a voz de Jesus, fatalmente, em muitos aspectos, puderam colocar a voz do seu pastor em prática. Temos nós colocado a voz do nosso pastor Jesus Cristo dentro da nossa casa em prática?
O problema não é se Deus fala, mas a questão é se nós ouvimos quando Ele fala. Essa sempre foi a advertência já do Antigo Testamento, contra o povo cujos ouvidos não eram sensíveis à voz do bom pastor. Diz o Salmo 81. O Salmo 81, podem acompanhar aqui. Olha só o que o antigo Israel já ouviu. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Tudo bem, não quer me escutar. Então siga o seu próprio coração. Vamos ver onde ele te leva. Mais ou menos isto que o Salmo aqui está nos dizendo. Quando Deus nos chama a ouvi-lo, quando o bom pastor nos chama a ouvi-lo, é porque Ele quer nos levar para um lugar onde vai nos colocar em segurança, vamos estar amparados, vamos ter as respostas da nossa vida respondidas. A segunda coisa que o texto aqui nos destaca é preciso prestar atenção na atitude. O interesse do bom pastor é a vida das ovelhas. Ele dá a vida pelas ovelhas, ele dá a vida eterna. O bom pastor é aquele que se preocupa com a ovelha, com a vida do outro. E por isso Jesus é o bom pastor, ele não está preocupado com a sua vida. Ele está preocupado com a vida do outro. E por isso os médicos e enfermeiros continuaram trabalhando durante todo o tempo da pandemia, porque eles estavam preocupados com a vida do outro. Nós, graças a Deus, aqui na nossa comunidade, nós, de modo muito singelo, conseguimos acompanhar de forma, talvez, insignificante, mas conseguimos acompanhar a vida de algumas pessoas que estavam mais fragilizadas. Mas quando o bom pastor nos chama, a gente é chamado a cuidar da vida do outro, mesmo que isso implica em nos colocar em risco. E por isso é que nós dizemos, o Estado não pode interferir na nossa fé. Assim como também não poderia fechar o hospital nesse tempo de pandemia. Seria uma irresponsabilidade. Porque médicos e enfermeiros estão lá para cuidar da vida de pessoas. A nossa atitude como comunidade tem correspondido à atitude do bom pastor? Esta é a pergunta que este texto aqui nos levanta nesse último dia do ano. A comunidade corresponde ao bom pastor quando ela deixa a sua vida em favor das ovelhas. A função da comunidade é cuidar um dos outros. As ovelhas se juntam para serem cuidadas e se cuidarem mutuamente para se livrarem dos perigos. O bom pastor vem de braços estendidos em nossa direção. E ele faz isto porque ele sabe que nós estamos em perigo. Corresponder à atitude de Jesus é também nós irmos de braços estendidos a quem está em perigo. A voz de Jesus alerta a nossa situação. Estamos nos perdendo, ou já nos perdemos. E ele nos convence de que precisamos de fato e em verdade dele. Quer dizer, Jesus cria em nós a sensibilidade para tudo e para todos, para perceber
onde está sendo desfeita a sua ação. Também nos meios da fé, se tenta fazer de Jesus um boneco de sorte. Jesus é quase que um animalzinho de estimação. Da forma como se distorce quem é Jesus Cristo. Não se quer Jesus Cristo, o bom pastor, da forma como ele realmente é. Da forma como ele realmente veio. Da forma como ele realmente se entregou a nós. Porque isto exige uma atitude de nós que corresponda à sua ação. E é muito mais fácil ter um Jesus queridinho do que um Jesus que realmente nos coloca diante de uma decisão. Ou ouvimos a Ele, ou somos como salteadores e ladrões, que não entram pela porta, mas sim que derrubam as cercas e que se aproveitam do rebanho de Deus. Final de ano é o momento de nós sermos lembrados destas duas coisas que este texto aqui nos diz. Ouvir a voz e buscar corresponder à nossa atitude segundo a voz de Jesus. Assim como Ele cuida, somos chamados a cuidar. Assim como Ele estende os braços, somos chamados a estender os nossos braços. Assim como Ele enfrenta os maus pastores, também nós somos chamados a enfrentar todas as forças do mal, sejam na sociedade, sejam dentro da nossa própria casa, onde a gente é chamado a viver em amor, nesta comunhão, ouvindo a voz de Jesus Cristo. Que Deus seja louvado nesse último dia do ano, Ele que não se cansa de nos chamar para ouvir a sua voz, Ele que não se cansa de nos chamar a mudar a nossa atitude, para que Ele possa ser tudo em todos. Foi assim ao longo deste ano, será assim ao longo do próximo ano, e será assim também no próximo. Jesus não se cansa de nos cercar e vir até nós. Mesmo quando nós resistimos a Ele, ou tentamos fazer dele algo não essencial para a nossa vida. Amém. Cantemos o hino 41, no ano novo, só Jesus. No ano novo, só Jesus, seja o lema que nos guia. O seu nome seja a luz que nos dá toda alegria. Ele é nosso bom pastor, que nos ama com ardor. A palavra de Jesus reine sempre em nosso meio, brilhe sempre a clara luz que com Cristo ao mundo veio transformando o coração em santuário de oração. Deseja
vamos só trilhar com Jesus a nossa estrada. Se esta estrela nos guiar, nossa vida é bem guardada. O seu brilho sem igual traz-nos bênçãos celestial. Nesta semana nós tivemos um aniversário de casamento aqui na comunidade, que foi do Manuel e da Mara Peters, completaram 29 anos de casado. Manuel e a Mara sempre aqui também participantes da comunidade. E hoje, exatamente hoje, completam 65 anos de casados o Gerhard e a Úrsula. Eu convido a eles vir aqui à frente. Este casal, conhecido aqui na nossa comunidade, que tem uma história aqui em nossa comunidade. Nós tivemos o privilégio de fazer as bodas de vocês de 60 anos. E agora 5 anos depois, 65. E depois de ter passado a Covid, vamos fazer, quem sabe, as de 70 daqui 5 anos, né? As bodas de vinho, né? Muito bem. Muito bem. A gente só louva a Deus. Esse casal, quem ainda não sabe, eles também passaram pela Covid nesses dias. Por isso também não vamos nos alongar, que não queremos cansar vocês aqui. Querem uma cadeira? Não? Temos aqui, ó. Vamos arrumar aqui já. Ficam aqui. Vocês podem sentar aqui nessa comunidade, que aqui é a casa de vocês, ó. Isso, ficam aqui, perante a comunidade. Porque, quando eles fizeram 65, eu recebi um convite. E no convite de casamento de 65 anos deles, estava escrito assim, lá no finalzinho: queremos que a felicidade de comemorar nossas bodas de diamante seja também a felicidade de todos. Por isso, caso você queira nos presentear, agradeceríamos se fosse em produtos para doar ao lar Dona Dalva. E aí eles citam o que poderia ser doado. Eu acho que isso mostra um pouco o que foi a vida deste casal aqui nesta comunidade. Sempre dando exemplo, poderiam pedir presentes para eles. Há 60 anos de casado, vamos fazer a alegria de outros. Assim eles pensaram e assim eles fizeram. Mandando seus presentes para um lar onde outras pessoas precisam de cuidado. 3 lares aqui de Blumenau receberam doações nesta ocasião. Eu trago este exemplo para a gente pensar. É isto, Jesus nos chama a fazer sacrifício. É evidente que todos nós gostamos de um presente, né? Mas quando a gente pode, com o nosso presente, fazer a alegria de outros e aliviar o sofrimento de outros, muito melhor. E Jesus exatamente veio para isto. E este casal, que aqui está há 65 anos juntos, eles têm uma história aqui nesta comunidade também com um grupo de casais. E eu convido o Osmar para trazer uma palavra para vocês aqui em nome do grupo de casais. O Udo e a Gorete não estão na cidade. Nosso abraço a eles, se eles também estiverem nos acompanhando. Mas em nome do grupo de casais, o Osmar vai trazer uma palavra para vocês.
matrimonial, o que não é pouca coisa, nem é tão comum assim nos dias de hoje, não é verdade? Penso que vocês podem olhar para trás, agora também, neste momento da vida de vocês, e dizer assim como o salmista falou no Salmo 103, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Eu acho que na vida de vocês, se vocês olharem para trás, vocês têm muito a agradecer a Deus e a louvar o seu nome. Assim, em nome do grupo de casais, ao qual vocês também pertencem, fazem parte, eu quero desejar a vocês muitas bênçãos de Deus, muita saúde, muitas alegrias, e principalmente que vocês continuem sendo o exemplo de vida matrimonial. Por tudo isso, vocês podem louvar a Deus e agradecer a Ele. Os parabéns para vocês. Obrigado, Osmar, que traz esta homenagem do grupo de casais. Cada bênção que a gente recebe, ela vem acompanhada de uma palavra que a igreja nos traz. E eu quero trazer a palavra do Salmo 23, que vocês conhecem muito bem, mas eu quero destacar aqui só um pequeno trechinho. Ele diz ali, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O bordão e o cajado, na vida do pastor de ovelhas, tem um significado de proteção, de amparo. É quase como uma bengala hoje em dia. Uma bengala você usa para se segurar, para estar firme, para ter segurança, para ter amparo. E Deus diz, isso é que eu sou para vocês. Porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Saber que temos Deus conosco, isto é para nós um consolo e um alívio em todas as situações da vida. Que vocês continuem tendo essa certeza até o fim dos dias de vocês. Que Jesus é aquele que é o bom pastor que nos consola, inclusive na hora de nós deixarmos esta vida, porque Ele tem a vida eterna. Quem está com Jesus não termina a vida, mas continua a vida. A vida eterna é a vida sem fim. E por isso nós temos consolo nele sempre. E vocês, juntos, têm dado esse testemunho aqui na comunidade também. Eu convido agora a comunidade a termos um momento de oração. Convido o casal a ficar de pé e olhar aqui para o altar, para também receber a bênção. Oremos. Misericordioso Deus, nós te agradecemos pela vida do Gert e da Úrsula, por este testemunho de 65 anos de vida matrimonial aqui convivido nesta comunidade. Também pelos exemplos que eles deixaram aqui entre nós, pelo amor que eles têm de um para com o outro, pelo sacrifício que têm feito de um para com o outro, vivendo o perdão, o amor e a reconciliação diariamente. A vida a dois não é sem conflitos, mas tu, Senhor, nos ensina a levá-la adiante, em paz, em harmonia, apesar das lutas diárias. Ampare e cuide, Senhor, a este casal com saúde, dê a eles a tua paz, dê a eles a certeza de que tu os cercas, os protege e os carrega por toda a eternidade. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Peço que a comunidade também estenda a sua mão, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti venha e te dê a paz. Amém. Parabéns a vocês, continuem buscando o Senhor
e testemunhando ele aqui, nesta comunidade. Podem se voltar para a comunidade. Esse casal também tem 3 filhos, o Roberto, a Rome e a Marilise. E também que eles possam continuar semeando isto que vocês semearam entre nós. E a Ivete, como eles dizem, é a nossa filha do coração, que mora ao lado deles, sempre dando amparo e proteção, né? Vejam ela como um instrumento de Deus, que colocou ali na porta de vocês para amparar vocês. Que Deus continue amparando você e Ivete para ter as forças para ajudar eles nessa caminhada. Vão em paz e sirvam ao Senhor com alegria. Minha ex-nora, mas agora filha adotiva. A filha adotiva, muito bem. Fiquem à vontade, podem retornar aos seus lugares. Cantemos o hino Os que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Firmes para sempre permanecem, firmes para sempre no Senhor. Firmes para sempre no Evangelho, firmes para sempre no amor. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor. Os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Sobem como águias para os montes, correm mesmo sem se fatigar. Engajados pelo Evangelho, querem suas vidas ofertar. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor. Também nesta semana, recebemos alguns pedidos de oração, perguntas por parte da comunidade. Alguém mais tem algum pedido de oração? Não? Então convido para nós nos dirigirmos a Deus em oração, ficamos em pé. Misericordioso Deus, somos gratos pela tua fidelidade e cuidado que tens tido para cada um de nós. Esse cuidado, essa proteção, também foi nos demonstrado no decorrer deste ano. Tu nos conheces e dá a vida por nós. Nos chama pelo nome e em tua misericórdia recebe de braços abertos os perdidos. Busca a ovelha perdida e a desgarrada e a ampara. Sabemos que tu fazes o cego ver e o surdo ouvir, para assim fazê-los tuas testemunhas. Faça o que te apraz em nós, para que não deixemos de ouvir a tua voz. Intercedemos, Senhor, por Ingrid Quepsel, pela sua recuperação da saúde.
que ela também se sinta amparada e protegida neste momento de fragilidade na saúde. Intercedemos e pedimos pelo casal Manuel e Mara Peters, que completaram 29 anos de vida matrimonial. Intercedemos por todas as pessoas que neste final de ano expõem a sua vida ao risco sem necessidade, para que caiam em si do que estão fazendo. Intercedemos por todas aquelas pessoas que neste final de ano colocam a sua vida em risco, visando cuidar e proteger a vida do seu semelhante, para que tenham a força e a saúde necessária para toda boa obra. Te agradecemos e pedimos, amado Deus, quando nós agora junto oramos a oração que teu Filho Jesus nos ensinou, orando assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido a comunidade a tomar assento. Temos alguns comunicados. O próximo culto da comunidade, no dia 3, às 9 horas da manhã. Esse culto será na forma online. Também, se alguém deseja muito participar de um culto presencial, às 19 horas estaremos fazendo na comunidade Martin Luther Progresso. No dia 9 de janeiro estaremos completando 100 anos do grupo da Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas, a OASE, e nós teremos aqui um culto de louvor a Deus. Fica o convite para todas as senhoras da OASE para estar nesse culto no dia 9 de janeiro, onde a OASE completa 100 anos. Não vamos poder fazer grandes comemorações este ano, mas queremos marcar esta data com este culto de louvor, e também no decorrer do ano vamos estar lembrando esta data tão importante na caminhada da Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas aqui da nossa comunidade. A oferta do último culto foi de R$ 1.750 e foi destinada para presidente Getúlio, para ajudar nas situações lá da enchente, da enxurrada que aconteceu em presidente Getúlio. A oferta de hoje vai para o acompanhamento de estudantes de teologia. Então, Deus abençoe as dádivas, bem como os doadores. Pessoas estão estudando teologia, estão se preparando, e para ajudar no acompanhamento dessas pessoas que estão sendo formadas para serem futuros obreiros da igreja, então vai a oferta de hoje. Também aqueles que nos acompanham podem fazer a sua oferta fazendo um depósito no número da conta da paróquia, que sempre é colocado aí nos comentários. A secretaria estará aberta a partir do dia 4 de janeiro, na parte da tarde, às 13 até às 17, e excepcionalmente agora, no período de férias da secretária, não estaremos abrindo no sábado de manhã. Então, somente durante a semana, de segunda a sexta, das 13 às 17 horas. Você também pode levar o seu calendário, que tem a programação, o planejamento das atividades para o ano de 2021, bem como o jornal, onde tem as informações aqui da nossa região. Mais algum comunicado? Temos ainda 2, Castelo Forte, que é um devocionário para meditação diária. Então, uma meditação para cada dia do ano, ao valor de R$ 20. Pode ser adquirido ao final do culto com a Mônica. Também saudamos as pessoas que nos acompanharam neste culto, pessoas da Alemanha, de Taquara, de Itapema, de Lucas do Rio Verde, de Estância Velha, de Penha, Campos Novos, Santa Terezinha, aqui de Santa Catarina. Então, um abraço a todos, um feliz final de ano, e acompanhem a gente no próximo ano. Nós teremos culto aqui online ainda no dia 3 e no dia 9. E os demais de janeiro não serão transmitidos,
voltaremos a transmitir nossos cultos no início de fevereiro. Então, somente 2 cultos ainda em janeiro e depois em fevereiro com transmissão sempre simultânea. Convido a comunidade a encerrar este momento, antes de recebermos a bênção, cantando o hino Anunciar as Maravilhas do Senhor. Anunciar as maravilhas do Senhor é meu propósito por onde quer que eu for. Como são grandes as suas obras, maravilhosa bondade do Senhor. Como são grandes as suas obras, maravilhosa bondade do Senhor. Se olho o céu, percebo logo a sua mão. Olhando a terra, vejo a sua criação. Como são grandes as suas obras, maravilhosa bondade do Senhor. Como são grandes as suas obras, maravilhosa bondade do Senhor. É sua mão que ergue o sol no amanhecer, coloca estrelas pelo céu no anoitecer. Como são grandes as suas obras, maravilhosa bondade do Senhor. Como são grandes as suas obras, maravilhosa bondade do Senhor. Sua vontade faz o mar lhe obedecer. Tudo que vive é uma ação do seu poder. Como são grandes as suas obras, maravilhosa bondade do Senhor. Como são grandes as suas obras, maravilhosa bondade do Senhor. Convido a comunidade a receber a bênção. Quem não receber a bênção de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Amém. Feliz final de ano e feliz 2021 a todos. E nos encontramos aqui no dia 9 de janeiro. Amém. E online no dia 3.